Muito boa noite. Como combinado, estamos aqui, né? Direto aqui desse bate-papo. Vai ser muito mais do que marcante para a pessoa da doutora, né? Adriana Penha. Muito obrigado por nos recepcionar aqui no seu espaço de trabalho. É uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito bacana. E ela vai estar falando um pouco mais, né? Sobre a sua profissão, a sua história, até nós chegarmos o objetivo do que o mundo e a sociedade hoje vive, que é a depressão. Para início de conversa, muito obrigado por aceitar falar conosco, doutora. Seja muito bem-vinda na TV Prece. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Vinícius, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Estou aqui com o maior prazer do mundo para a gente ter esse bate-papo, que a ideia é essa mesmo, a gente conversar, interagir, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, enfim, acho que a ideia é essa, né? Falar sobre saúde mental é importante. E a gente se sente muito lisonjeado em ser bem recepcionado, igual nós fomos aqui. Para início de conversa, vamos contar um pouco como é que foi sua formação acadêmica, essa história, né? Que vem lá de trás de muita batalha. Hoje as pessoas veem somente o brilho da pessoa da doutora Adriana Penha, mas não imagina quais são os obstáculos que ela atravessou para chegar até aqui. Conta um pouco da sua história. Então, vamos lá. Eu fiz psicologia na UERJ. Não me pergunte exatamente por que eu escolhi a psicologia, porque é engraçado que na faculdade eu lembro que assim, eu escolhi psicologia porque eu tinha uma mãe que tinha questões emocionais, eu escolhi psicologia por isso. Eu me lembro, com 15 anos, numa aula, no primeiro ano científico, que acho que agora é ensino médio, né? Sim, sim. Eu tô antiga, né? E o professor perguntou o que a gente queria fazer. E eu lembro que eu levantei o dedo, engraçado, eu lembro até hoje eu tinha 15 anos, né? E eu levantei o dedo e falei assim, eu quero ser psicóloga. Sério? Sério. E eu lembro disso, mas assim, eu não consigo lembrar exatamente o que aos 15 anos eu pensava da psicologia. E aí, óbvio, né? Flertei com a história, flertei com a geografia, porque você tem aqueles professores, né, que te dão aquelas aulas animadoras, inspiradoras. Acho que eu vou fazer geografia. Todo mundo, por que você não faz direito? Combina com você o direito, pode ser. Sociologia, talvez. Então, assim, flertei no último ano com algumas questões, mas acho que a psicologia sempre ficou marcante. Eu gosto de lidar com pessoas. Meu marido brinca que onde eu paro, alguém puxa um papo. Aí ele fala assim, isso porque ela não sabe que você é psicóloga. Aí eu acho engraçado, assim, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de interagir com as pessoas. E aí fui fazer psicologia, comecei a estagiar cedo, até na área organizacional, inclusive. Eu lembro que minha mãe falou, vai fazer um concurso, não sei o que. Eu falei assim, eu consegui um estágio, eu falei, mas eu quero ser psicóloga, eu não quero trabalhar num outro lugar e tal, né? E assim, a minha família sempre foi uma família simples, né? Nós nunca fomos uma família rica, digamos assim. E meu pai morreu, era muito jovem, tinha 11 anos. Meu irmão que criou a gente. E a gente sempre foi criado com a coisa assim do estudo. Estudar é importante, a gente vai sempre pagar a melhor escola que a gente puder para você. Então, sempre houve na minha casa esse incentivo, né, de estudar, de fazer uma faculdade, né, de se interessar pelos livros. Então, eu já tinha essa vontade de fazer psicologia, eu já gostava de estudar, porque você precisa gostar de ler, né, gostar de estar sempre atualizado. E aí, passei para psicologia na UERJ, fiz psicologia, acabei enveredando um pouco para a área organizacional. E aí fiz outras formações, né? Fiz MBA em RH, fiz um mestrado em gestão e estratégia pela Rural, e assim fui. Mas eu sempre gostei desse contato, de ajudar as pessoas de alguma forma. Então eu também fiz uma formação em coach, e pela Sociedade Brasileira de Coach, gosto bastante. Isso mostra o porquê você é comunicativa. Né? E aí fiz essa formação em coaching, que eu gosto muito, eu faço processos de coaching também, mas o coaching você tem aquele foco do início, meio e fim, você está ali para ajudar uma pessoa numa transição de carreira, num ponto mais específico. E eu falo, meu Deus, assim, você vê às vezes a pessoa com outras questões e você quer ajudar, e aí entra esse meu lado da psicologia clínica. Fiz uma pós-graduação pela PUC do Paraná em terapia cognitiva comportamental, que é a linha que eu sigo. E aí é isso, né? Tô nessa vida clínica. Currículo, né? Eu falei, eu gosto de estudar. Que bacana, né? Isso sirva de exemplo para os jovens, com certeza. Porque é importante. Eu percebi algo desde que quando adentramos sobre aqui o seu consultório,
que você é uma pessoa muito comunicativa, mas também você transmite essa energia, né? Eu acho que uma profissão, ela é casada quando há uma empatia, quando há um algo bom que se passa, principalmente com o paciente. E isso eu já adentrei aqui e percebi uma energia muito boa, muito gratificante. Então, assim, a pessoa chega aqui, né? Querendo resolver um problema, uma situação, né? Que ela chega aqui, igual uma dinamite, né? Pronto a explodir. A panela de pressão, não é verdade? né? Não é melhor colocando. Então, ela chega aqui e vê esse carisma da sua parte, doutora. Ela acaba sendo contagiada pelo ambiente. O ambiente, ele tem esse poder de persuasão, de mudar, né, a situação. Como é? Da onde você tira essa força? Da onde vem essa energia positiva a ponto de contagiar pessoas para depois passar o remedinho que elas precisam? Então, eu acho que o psicólogo, ele tem a obrigação, a obrigação é uma palavra forte, mas eu digo, ele precisa ser inerente da pessoa, o acolhimento. Porque a pessoa, quando ela chega aqui, seja um jovem, seja um adulto, um idoso, né? Eu vou te pedir para a senhora falar sobre uma criança, vou me animando, estou vindo para cá, deixa eu voltar aqui para a posição. Desculpa. Não, imagina. E a pessoa chega aqui porque ela tem alguma demanda emocional. Ela não está bem, ela está precisando de ajuda. Sim. Então, eu acho que mais do que qualquer teoria, mais do que qualquer coisa que você aprendeu dos livros, eu acho que isso não vale de nada se você não acolher o outro. Sim. E eu gosto disso, sabe? Assim, eu acho que é uma coisa, eu não sei, talvez natural. Eu uma dádiva, né? Eu gosto de ajudar as pessoas, eu escuto, sabe? Eu sempre acho que por trás daquilo ali tem alguma outra coisa, tem uma história. Acho que ninguém é totalmente bom ou ruim, acho que ninguém é totalmente infeliz ou 100% feliz, né? Às vezes as pessoas falam, mas você tá sempre animada, você não tem problema? Eu tenho um monte, que nem todo mundo. A gente tava conversando você sabe sobre... levar, né? Às vezes sei, às vezes também não sei, que eu também sou humana, né? Fato, né? Então, assim, então o espaço terapêutico é um espaço de acolhimento. Então, você acaba tendo isso intrínseco em você, sabe? De quando você recebe as pessoas, você recebe de uma forma acolhedora. E aí eu acho que isso fica, não sei, não é calculado, não é premeditado, né? Desculpa a minha colocação, mas pelo fato de eu falar dessa energia boa, eu quis levar para o lado do sentido que existem os mesmos profissionais na sua colocação, eles são mais restringidos, eles não fazem questão de fazer muito parte da vida de primeira impressão de alguns pacientes, né? Então você já traz para sua vida, vem cá, vai ter solução. Sim, né? Então, sim, isso você está aqui para restaurar a esperança. Né? Sim, sim. Né? Porque a pessoa está com uma dor. É igual quando a gente fala assim, a pessoa que se suicidou, que tentou o suicídio. As pessoas falam, mas a pessoa quer morrer. Não, ela quer acabar com a dor que ela tem. Sim. Ela tá com uma dor. E é uma dor inexplicável, né? Você não dá para tentar compreendê-la. Só quem está passando por esse momento sabe dizer como é e o que sente, Sim, né? E aí você tá ali para acolher, para ajudá-la a entender aquilo, entender por que ela sente aquilo. Sim. Se tem alguma questão ligada a uma genética, a uma questão química do cérebro. Enfim, muitas vezes a gente precisa encaminhar para um psiquiatra para ver a possibilidade a necessidade de alguma medicação que o psicólogo não pode medicar. Isso é importante falar. Eu falo que a gente não pode medicar nem remédio para dor de cabeça. É mesmo? Não, a gente não pode. A gente não tem esse papel, não pode fazer isso, isso é extremamente antiético. Então, se você tem um paciente que você identifica... Calmante, nada disso? Nada, nem remédio para dor de cabeça. Nossa, então... Só pra você entender nesse nível. Criterioso. Por quê? Porque não é o nosso lugar. Sim. É a mesma coisa de uma pessoa que não é psicóloga querer atuar nesse mesmo lugar. Agir de psicologia, né? Não tem como, então, não tem como. Então, quando é assim, a gente identifica que talvez haja uma necessidade, a gente encaminha para um médico, né, para um psiquiatra, e ele vai fazer toda a sua avaliação baseada no seu conhecimento e vai indicar a melhor medicação para aquela situação específica. Já foi feito um estudo que os anos vão se passando e mais pessoas se aprofundam na depressão. Na sua visão como profissional, como é que você vê esse crescimento, esse avanço da depressão, juntamente com a ansiedade, que andam lado a lado? Então, a depressão é um mal mundial, né? A depressão, a ansiedade,
E isso é no mundo inteiro. A depressão, ela pode ter uma série de fatores. Posso ter fatores genéticos que favorecem, fatores químicos do cérebro que favorecem. Eu posso ter a forma com que eu fui criada, situações estressoras. Então, assim, podem ter uma série de fatores, né? A questão é a gente falar sobre isso. Talvez como você está falando mais sobre isso, a gente está conseguindo identificar mais essas questões. E a gente também vem num crescente da falta de conectividade das pessoas. A gente está vivendo uma tendência muito individualista. A gente vive hoje uma tendência muito mais do ter do que do ser, né? O que eu quero aparentar ser? Eu brincava que no Facebook todo mundo era magro e feliz. Não tinha derrota, sabe? É verdade. Né? A derrota você não mostra. Então você olha as pessoas no Instagram, hoje em dia... Tem filtro, né? Aí tem filtro. Eu falo, gente, eu não sei nem botar filtro. Vai sem filtro mesmo. Ou então as pessoas postam... Eu teve uma postagem que eu fiz, foi muito engraçado. Eu tava na piscina tomando um drink. Aí eu postei, aí eu botei na legenda. Mal sabem que ontem eu tava aqui numa crise de sinusite, morrendo de dor de cabeça, com uma cara inchada e arrasada. E tô aqui toda cheia de remédio pra sinusite. Você, como psicóloga, tenta passar o máximo possível de naturalidade para os seus pacientes até então, para não ver aquela situação da internet, né? Que é superficial, não é aquela coisa de passar, não, é assim... tirando a maquiagem, tirar mostrando um pouco mais, a maquiagem, as pessoas serem um pouco mais elas mesmas, se conectarem mais com as outras pessoas, a gente está individualista. No caso, o contato, né? Sair das redes sociais e passar a ser mais contato. Sabe? Igual da época da boleba, né? Enfim. Tem uma pesquisa que eu estava lendo essa semana, uma pesquisa canadense, falando assim, de que os jovens se interagiam, por exemplo, com 10 pessoas ao mesmo tempo, pelo telefone. Mas que, sei lá, 6 dessas 10 pessoas, ele nunca teria um contato com essas pessoas, nunca veria, nunca falaria pessoalmente. Então, assim, hoje as pessoas fazem o quê? Manda alguma coisa, olha, feliz aniversário, mas não liga. Olha, eu tô te ligando, pra saber como é que você tá. Tudo bem que o mundo é corrido, eu também faço isso. Às vezes mando mensagem pra dizer, olha, eu não esqueci de você não, tá? Já lembrei de você. Mas, assim, a gente perdeu um pouco isso. O contato, né? O contato. Esse sentido, bem sabemos que hoje os números são crescentes, conforme a senhora fez a colocação, que é mundial. Hoje, esse crescimento foca mais em jovens, mas as pessoas estão deixando de perceber que os idosos também se encontram nesse problema depressivo ou de ansiedade. Uns têm os seus medicamentos que foram medicados pelos seus próprios médicos, mas também eles passam por devidos traumas de abandono dos seus filhos. Como é que é o paciente chegar aqui, ele já chega, claro, ali, botando para fora tudo aquilo que sente? Como é que é essas pessoas, primeiramente, falando de depressão, falando dessas pessoas de idade? Bem sabemos que estamos num local, Praia Seca, que o número percentual de idosos é bem maior, é equivalente a 70% dos moradores aqui são de pessoas de idade. Como é que é? Existe aquela diversidade entre jovens e mais velhos, vindo ao seu consultório, ou a demanda de idosos é mais velha? Eu tenho uma demanda maior hoje de jovens. Hoje, né? Mas... adolescentes, né? Isso, eu atendo desde o 13, 16, 15, 19, 20. E o que eles chegam aqui, não pode ser, precisa ser diretamente, mas algo assim que ele já expõe, já de cara, assim, olha, minha situação em casa não tá bem, enfim. Eu acho que são os conflitos naturais da adolescência. De tecnologia também, voltadas para tecnologia? Porque vê um artista bem colocado no Instagram, sim, aí acha que tem que ter aquela vida. Às vezes, cria uma referência, que é aquilo que a gente até estava conversando um pouquinho antes, né? Em off, aqui nos bastidores. Que as pessoas não sabem como é que se chegou até ali, né? Sim. Então, assim, eu não preciso fazer uma faculdade, foi até o exemplo que eu dei pra vocês, né? Porque, sei lá, acho que o Steve Jobs não abandonou a faculdade. Eu acho que foi ele, mas assim, abandonou Harvard. Então passa para Harvard e depois abandona. Então, assim, tem toda uma trajetória, né? E os jovens, eles são muito imediatistas. Eles estão imaginando aquele momento. Eles querem as coisas para agora. A realidade é outra, né? É tipo a frase, Senhor, me dê paciência, mas que seja para já. É difícil. Sabe? Que seja pra já a paciência. Então, assim, isso é uma característica dos jovens. O idoso, ele já tem um outro ritmo, porque ele não está mais trabalhando. Então, muitas vezes, ele
tinha uma vida ativa, deixou de ter essa vida ativa. É porque deixou de sonhar e leva ele para esse abismo? Como é que é? Eu acho porque alguns continuam até conseguindo se conectar com o mundo. Outros não. A gente tem a tecnologia, que para alguns dificultou. Aí a pandemia, isso ficou mais forte ainda. Agravante, devido tudo ser online, enfim. Isso, ficaram isolados. A pandemia afetou muito os jovens e os idosos, né? Eu falo que a população que está ali no meio, ela de alguma forma continuou a vida, mas o idoso ficou recluso, os jovens tinham a vida com seus amigos, deixaram de ficar também. Então, assim, o idoso ele já não tem a mesma... A cognição dele já está um pouco prejudicada. A gente tem um país preconceituoso com os idosos, a gente sofre um etarismo forte. E é importante que as pessoas entendam, né? Até aproveitando aqui esse espaço, que assim, todo mundo vai ficar velho. Então a gente tem que entender esse momento, tem que acolher, da mesma forma que eu falei, eu falo muito do acolhimento, né? Acolher esse idoso também, a família, né? O entorno onde ele está, ter ações que envolvam esses idosos, atividades, né? Para que ele se sinta ainda uma pessoa ativa, porque o homem que vai viver 100 anos já nasceu. O Marcos Vinícius, né? Ele é repórter, compõe a nossa equipe, e ele colocou a seguinte pergunta aqui online, dizendo quais são os principais sintomas de uma depressão. Então, a gente tem uma depressão, a depressão a gente pode ter uma depressão severa, que é o clássico que todo mundo vê, que é aquele indivíduo que ele não consegue, ele fica como se fosse assim, disfuncional. É igual quando você pega eu vi essa comparação essa semana, eu tô falando que eu vi, porque senão eu digo que a gente vai lendo e vai reproduzindo também muito do que a gente vai buscando os conhecimentos, né? E que é como se você pegasse seu telefone e botasse no modo de economia de energia. Modo avião? É o modo avião. Quando você bota no modo avião, se você tentar usar todos os seus aplicativos... Não tem como. Não tem como. Então é como se a pessoa pegasse se colocasse no modo avião. Então, quando ela está num grau muito sério, ela não tem vontade de nada. Ela não quer tomar banho, ela não quer sair de casa, ela não quer comer. Ela está só sentindo uma dor, uma tristeza, e ela quer diminuir aquela tristeza, mas ela também não consegue. Então, isso a gente está falando de um caso mais clássico de depressão, que é diferente de uma tristeza. Você passa por uma situação de luto, ele precisa ser vivido. Esse luto pode ser a perda de um emprego, pode ser uma separação, pode ser a perda de uma pessoa querida, né? Então, é normal essa tristeza. Depois de um tempo, peraí, o que está acontecendo? Que a pessoa passa a ser anormal, né? Passa a não ser saudável. Existe uma outra forma de uma depressão, que seria uma depressão mais... não sei se branda, mas que é distimia, que aí, assim, é aquela pessoa que é até difícil de você identificar, porque você fala assim... Uma depressão silenciosa. Porque você fala assim, a pessoa é assim, é uma pessoa com alto grau de irritabilidade, uma pessoa, às vezes, mal-humorada, uma pessoa que tem uma visão negativa sobre a vida, tem uma baixa autoestima, o copo está sempre mais para vazio do que para cheio, né? Não tem uma visão otimista da vida, sobre as coisas, não acredita em si. Só que ela não fica disfuncional. Os aplicativos funcionam. Entendi. Só que tem hora que ela pega o telefone e bota ali de ladinho, sabe? É como se ela... Opa, aí daqui a pouco ela faz as coisas, mas ela não faz com um grau de energia. Sempre com um olhar negativo, né? E aí é difícil, porque assim, a pessoa é assim ou ela tem episódios de depressão. Então, na verdade, tem que ser toda uma análise, né? Praticamente, você faz uma anamnese, você tem que entender a história de vida, você tem que entender se é algo pontual ou não, se aconteceu alguma coisa, quando ela está numa depressão, em que grau que ela está, quanto tempo ela está, qual foi o fator que foi o gatilho, né, desencadeante daquela situação. Então, assim, a gente falar de alguma forma assim seria leviano, mas existem alguns pontos de atenção. Então, assim, se eu conheço alguém que está passando por uma situação como ela não está tomando banho, procura ajuda para essa pessoa, ajuda essa pessoa, acolhe ela, né? Procura uma forma de ajudá-la, dela fazer um atendimento psicológico, ou enfim. Porque não é que ela não quer. A gente você chegar para ela e falar assim, você tem que sair da cama. Não é simples assim, banho, né? Ela não consegue, entendeu? Tivemos grandes exemplos, como grandes astros e cantores como Robin Williams, né? Um excelente ator americano. Também tivemos a Lady Gaga, né? E também tivemos
a Whitney Houston, que infelizmente foi a fatalidade de ser encontrada morta, né? Entre outros grandes. Tem o Clube do 27, não é? Que é o Kurt Cobain, a Amy Winehouse. Isso. Acho que o Jimi Hendrix também, acho que tinha Muita 27, gente, não é? né? Muito artista. 27, né? Como é que é? Geralmente, a gente que não tem a condição financeira, classe média alta, a gente fica com um complexo de inferioridade de olhar uma pessoa que tem algo e nós não temos. Então nos leva a ter uma depressão por nossos pais não ter tido aquela condição. Agora, como é que é há uma diferença de nível de depressão para o sentido que a pessoa tem tudo e ao mesmo tempo aparentemente parece que não tem nada? Como é que é essa colocação? Então, essa pergunta é ótima, porque na verdade a depressão ela não escolhe cor, sexo, classe social, faixa etária, embora a gente tenha mais incidência, né, assim, nos jovens, às vezes, nos idosos, mas ela não escolhe classe social. Então, aquilo que eu te falei, tem uma série de fatores que podem desencadear uma depressão. Né? Você já pode ter predisposição para aquilo. Então, você fala assim, poxa, mas a pessoa tem tudo. Tá triste em Paris? Ah, quero eu ficar triste em Paris, é o entendeu? Famoso, você pode estar cercado por multidões e estar sozinho, né? Aí você fala, como assim? Óbvio que assim, aí a gente vai até para a administração lá, para a ordem de necessidades. Óbvio que você está preocupado primeiro de ter dinheiro, de pagar suas contas, de ter comida, de ter saúde, e aí depois você vai para suas outras necessidades depois que as básicas estão atingidas, ok. Mas a depressão, ela não faz essa distinção. Eu posso estar correndo ali atrás das coisas... É um efeito relâmpago, né? E ter depressão. Eu posso ser uma pessoa que eu tenho de tudo e você fala assim, caramba, mas como é que essa pessoa se suicidou? Por que ela tem de tudo? Não faz sentido. Mas a explicação não é tão simples, entendeu? E como é, nesse mesmo sentido, um profissional de psicologia passar por esse fator de depressão? Como é que é visto com um olhar clínico de outro profissional nesse sentido? Mas ele tratava disso e passou por isso. Não é questão de não entender que ele também é um ser humano. Mas como é que é ele sabendo que as causas que levam a esse sentido? Como é que é a visão nesse sentido? Assim, eu acho que quando você tem o conhecimento, fica mais fácil de você procurar ajuda. Então, assim, eu não passei por nenhuma situação de depressão, já passei por momentos de tristeza, como todas as pessoas. Sim, fato. E aí eu me pergunto, peraí, já tô saindo da linha ou ainda tô dentro da linha? Porque é muito tênue, né? Então, assim, mas a gente tem profissional de saúde de todas as formas, de todos os gabaritos. Então, assim, é muito difícil de eu falar exatamente, assim... Especificamente, eu vou fazer uma inferência sobre um outro profissional da área que eu não sei como é que funciona a cabeça dele. Né? Talvez por isso. Mas, assim, eu acho que quando você tem esse conhecimento, como eu falei, tem tantos fatores que podem te levar para uma depressão que ela não escolhe, como eu falei, não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe religião. Então, assim, não escolhe profissão. É fato, né? Eu posso ser uma profissional da saúde e, por algum momento, passar por algumas enfermidades. Passar por alguma situação estressora que desencadeia uma depressão. E aí eu procurando ajuda, porque assim, é possível eu conviver com isso, procurando uma ajuda de um bom profissional. Falamos justamente focando para pessoas de idade. Agora, retornando à situação para os jovens, que são os dois fatores citados, sabemos que tem muitos complexos de inferioridade, conflitos inimaginários, no sentido de realizações, sonhos, projetos. E também sabemos que existe aquela situação de conflitos em casa, né? Que por ver o pai agredindo a sua mãe, enfim, ou até por sofrer um bullying na escola. Como é que é essa situação de você se deparar com eles? E muitas das vezes ele sentar até mesmo nesse próprio sofá aqui. Esse aqui que eu tô, né? Então, como é que é? Esse jovem, muitas vezes, ele cria aquele bolo de arame na garganta e não conseguir nem falar. E você, com esse dom que você tem de persuadir, né, que é um dom muito bacana, de contagiar as pessoas, você consegue extrair deles, mesmo quando não fala. Como é que é essa situação? Então, eu adoro atender meus jovens, né? Olha... Adoro. E me fazem... Eu acho que eu aprendo mais com eles do que tudo, né? É muito bom, é uma energia boa. A gente tem várias situações. A gente tem a situação
do jovem que está ali porque a mãe pediu para fazer, tem daquele que ele mesmo explicitou para os pais que gostaria de fazer. A gente faz uma ação conjunta, a gente tem que entender que contexto familiar é esse. É uma relação extremamente de ética e de confiança. Eu falo isso para eles e falo isso para os pais, olha, o que eu conversar com eles aqui eu não vou te falar. E se eu precisar, claro, alguma coisa que coloque o jovem em risco, aí você vai ter que levar isso para os pais. Mas se não é uma questão que coloque ele em risco, é o espaço dele. Então, assim, essa relação ela vai sendo construída. Então, às vezes, chega um que fala assim, eu não vou contar nada para ela. Já de primeiro momento, quando não vou contar nada. Casa. Aí a mãe me fala, ó, não vai te contar nada. Tá bom, não tá. Mas com o tempo... Porque vai se conhecendo. É porque é um espaço, ele vai criando confiança. Porque aquilo que eu falei, é um lugar de acolhimento, né? Ser jovem, ser adolescente, a gente parece que esquece que a gente já foi um dia jovem. Como a gente esquece que um dia a gente vai ficar idoso, né? Mas aí é algo que você imagina, porque ainda vai acontecer, parece que a gente apaga, que a gente teve as nossas questões, nossos conflitos. Conflitos de amizade. O jovem, por si só, ele quer fazer parte de um grupo, ele quer ter a sensação de pertencer, isso é normal. A gente também foi assim, queria ter o tênis que estava todo mundo usando, a mochila, que as pessoas, a mochila da minha época era a mochila da Company, todo mundo queria ter, né? Sabe aquelas coisas assim? É normal. E às vezes ele pode, às vezes ele não pode, às vezes tem os conflitos em casa. Então acaba de sendo um espaço para ele se colocar, para ele entender o que está acontecendo com ele, que muitas vezes o jovem nem ele sabe o que está acontecendo. Né? Então é um espaço dele se colocar, dele se entender, né? Dele refletir sobre as coisas que estão acontecendo com ele naquele momento. E claro que às vezes tem questões mais sérias, mas com o tempo e estabelecendo essa relação de confiança, buscando as melhores ferramentas, por isso que eu falei do estudo, é importante estudar, ler, né? Até ali meus livros, acontece, começo a atender um paciente, faço um entendimento de um diagnóstico, poxa, acho que eu tenho que ir por esse caminho aqui com ele, eu acho que talvez ele tenha essa questão, ler, se informar, interagir, e acolher, aquilo que eu falei para você, o jovem precisa se sentir acolhido, porque você é mais um adulto, né, na cabeça dele. Então, assim, quem é esse adulto? Até onde eu posso deixar ele ir? E aí é uma relação que vai se construindo ao longo do tempo. Agora, como é que é você se deparar na rua, as pessoas reconhecerem a pessoa da doutora, né, a psicóloga? Nossa, acho que eu vou tirar uma consulta ali agora. As pessoas que eu atendo ou as pessoas que eu não atendo? Próprio consultório, até que não atende, porque eu já percebi aqui que veio pessoa ali ao timão, né? Eu peguei já logo do flagrante, né? Conversando, né? Pois é. Eu fico imaginando ela... Mas ela não sabe que eu sou psicóloga. Ela não sabe? Não, ela parou ali, fez um comentário e eu comecei a conversar aquilo que eu falei do acolhimento. É por intermédio dessa que fez a pergunta. Porque assim, aquilo que eu falei, as pessoas precisam de conectividade. Fato. Então, as pessoas, de modo geral, eu acho que assim, elas estão carentes, sabe? Carentes de conversa. No geral, independente de depressão. Eu acho. E é todo mundo muito assim, sabe? Aí você encontra alguém que conversa com você, pode ser uma conversa de elevador. Claro que eu também tenho meus dias que, vamos supor, sei lá, entrei num metrô, tô ali, tomara que ninguém fale comigo, vou pegar meu livrinho, hoje eu não tô num bom dia. Por mais simpático que seja, né? Isso acontece com todo mundo. Mas assim, as pessoas sentem falta de um olá. Uma coisa que eu acho legal em Praia Seca. Eu passo em Praia Seca, eu venho às vezes pro Pilates, né, de bicicleta. E eu passo na rua pedalando, aí passa alguém pro lado e fala, bom dia, nem conheço, e dou bom dia. E é uma coisa que você no Rio não vê, as pessoas não passam pela rua e dão bom dia para quem não conhece. Olha, por incrível que pareça, eu entrevistei agora mesmo a pessoa do Gabriel Reis, e o irmão dele está fazendo também psicologia, que colocou aqui um comentário, que é o Anthony. Ele botou assim, boa noite, Vinícius, o Anthony, Patrick, irmão do Gabriel, Patrick. Assistindo a live e aprendendo bastante com a psicóloga. Tá que bom! Bacana, né? É troca, é o que eu falei, é troca. Isso é muito bacana, né? Troca. Sonhos, projetos, coisas futuras. Aonde a pessoa que se encontra tanto com ansiedade e tanto com depressão deve se apoiar? Eu acho que primeiro no autoconhecimento. Né? Assim, acho que a gente precisa se conhecer. E muitas vezes a gente não se conhece.
Por isso que a gente estava conversando no início acho que nos bastidores também, não sei se ficou aqui, falando da questão o psicólogo faz terapia, né? Deve fazer, inclusive. Sim. Porque é isso, é autoconhecimento. Às vezes você até já não está com nenhuma grande questão, mas você continua num processo de se autoconhecer. Então, eu acho que quando você se conhece, se entende, percebe como você... Porque, assim, a minha linha da cognitivo-comportamental, ela vai muito no sentido de você entender como você percebe as situações, como você processa elas, porque elas influenciam no seu comportamento e influenciam nas suas emoções. Uma mesma situação que acontecer aqui, eu posso dar uma leitura, você dá uma outra leitura, eu sinto uma determinada emoção, você sente outra, e eu tenho um comportamento X e você tem Y, o mesmo evento. Só que às vezes as pessoas não entendem aquilo. Então, assim, por que eu tô ansiosa? Por que isso me gera ansiedade? Né? Quando eu me conheço, eu entendo por que aquilo me gera uma ansiedade e entendendo aquilo, como eu posso mudar aquilo. Porque a ansiedade, gente, se fala muito de ansiedade, né? As pessoas estão ansiosas, ansioso é muito mal. Olha só, a ansiedade, por si, ela é boa. É mesmo? Por quê? O que faz o sistema de... Quando acontece uma situação, a gente vem lá dos homens das cavernas. O cara vinha um bicho... Adrenalina, a mão tremia, peraí, eu tenho que fugir dessa situação e tal. Perigo, né? Você vem para uma entrevista, você brincou, você tá nervosa? Eu falei, claro, um pouquinho, né? Faz parte, tem que ficar, se não ficar tem alguma coisa estranha. Então, assim, é uma ansiedade que é normal. Qualquer ser humano, diante de uma novidade, de uma situação, fica ansioso. Só que existem pessoas que essa ansiedade, ela toma um volume tão grande que paralisa. Sofre por antecipação. Porque ela está sofrendo por algo que ainda nem aconteceu. Então, a gente no consultório começa a avaliar, assim, quais as chances daquilo acontecer? Se aquilo mesmo acontecer, qual é o pior desfecho que poderia ter? Perguntas que deixam um ponto de interrogação. Aí você fala, o pior que pode acontecer, um exemplo. Se acontecer isso, o pior que pode acontecer é perder meu emprego. Se você perder o seu emprego, o que pior pode acontecer? Eu tenho que pagar as minhas contas. E como é que você pode pagar isso? Então, assim, você começa a trazer... sobre perguntas, você começa a fazer a pessoa refletir sobre si, sobre as suas necessidades, sobre as suas questões, por que aquilo gera uma ansiedade para ela, se a leitura que ela está fazendo tem alguma distorção ou não. Eu falo que todo mundo vê a vida por um óculos, e cada um tem um óculos, mas você sabe qual é o seu óculos? Você conhece a cor do seu óculos? Ou o grau, né? Ou o grau do seu óculos está certo, você pode estar no grau errado, você pode estar vendo desfocado ou não, né? Então, assim... tratar a ansiedade também é isso, é trazer a pessoa para se entender e entender o que está acontecendo com ela. Ela vai acabar se achando, né? Como ela pode reverter aquela situação, porque não sou eu que vou fazer isso por ela. Eu vou ajudá-la a descobrir esse caminho. E como é que é? Já que aproveitando essa deixa, geralmente muitas pessoas acham que você é a solucionadora dos problemas, né? Infelizmente, igual, por exemplo, eu já cheguei num consultório... Eu falei assim, eu vou lá que meus problemas vão ser resolvidos. E vou te falar, só de eu ter sentado na cadeira, eu já saí outra pessoa. Então, o emocional hoje em dia, ele é afetado de uma forma estrondosa. A ponto de você, às vezes, nem estar passando por aquele momento agravante, né? Aquele momento complicado. E você acaba sofrendo por antecipação. E já foi comprovado, já foi feito remédios de maisena e dado para pessoas total. que passam por esse tipo de situação e a pessoa, nossa, eu tomei o remédio, já estou bem. Enquanto, na verdade, realmente a mente dela está confusa e sofre por antecipação. Foi pelo fato desse tipo porque de às pergunta, vezes né? a leitura que você está dando é uma leitura distorcida. Óbvio que existem situações que a sua leitura está correta, sim. A situação é tensa. Como diria o Scooby, o bagulho é doido e o processo é lento. Ela é bem atualizada e deixa a gente bem avançado. Não foi isso que o Scooby falou? O processo é doido, o bagulho é doido e o processo é lento. Então, assim, a terapia é a mesma coisa. O negócio é um processo. Então, você falou, eu sentei numa primeira vez, já me senti melhor.
ok, é aquilo que eu falei do acolhimento. Você fala, poxa, encontrei um lugar que me acolheu. Mas tem um processo de autoconhecimento, de entender como é que você funciona, como você processa, como você interpreta, quais são as suas crenças, o que você acredita do mundo, né? Porque assim, a forma que a gente vê o mundo está muito ligada às crenças que a gente tem, o que a gente acredita, né? Como eu me vejo, como eu me percebo. O que eu percebo de mim mesmo, o que eu percebo do mundo, né? Então, quando você começa a ajudar a pessoa a fazer essas leituras, ela fala assim, caramba, né? Realmente eu faço isso aqui não faz sentido. Vai ou muito não. da absorção, né? Ou então, ela absorve, né? Ou então, assim, poxa, eu tô passando por um momento de tristeza, porque, sei lá, como eu falei, os exemplos, né, clássicos, uma separação, uma perda de um parente, de um emprego, como não fica triste? Fato. Então você ajuda a pessoa a se conhecer nessa jornada para ela poder e saber lidar melhor com as situações, né? De uma forma menos sofrida e disfuncional, digamos assim. Já estamos chegando quase ao final desse bate-papo, já estamos chegando a quase 30 minutos, Okay. Mas a gente não poderia deixar de enfatizar essa pergunta. A tecnologia ela tem se avançado, existem diversas atualizações a todo tempo. Uhum. O exemplo disso que você pega o seu smartphone ou o seu iOS, você acaba se deparando e, atualização nova, então assim, é a velocidade da luz. Na sua visão como profissional de psicologia, também vai ser mais agravado o nível de pessoas com esses problemas psicológicos, enfim. Na sua visão, como é que será pro futuro tamanhos problemas agravantes voltada na sua profissão? Eu acho que é um caminho sem volta. Não dá pra gente imaginar sem... É infinito, né? Sem a tecnologia, sem do jeito que a gente vive. Né? Ela tem coisas boas. Tudo depende de como você... Assim, o que você já tem em você, que é uma predisposição para que aquilo seja usado de uma maneira ruim. Então, por exemplo, você pega pessoas que têm um transtorno de impulsividade, de uso da internet, de redes sociais, de jogos, né? Existe um transtorno reconhecido para isso. E aí você Quando não tem like, eu fico triste. A matéria, às vezes, é até boa. Não, mas tem gente que fica jogando e que assim, eu já ouvi relatos, não pacientes meus, mas assim, né, de situações de estudo, que a pessoa fez o número 1 e fez o número 2 na roupa porque não podia largar o jogo. Sério? Que estava jogando. É um nível, assim, bem de transtorno complicado, total. Então, assim, mas por outro lado, a gente tem também o lado bom. Então, por exemplo, até para a própria psicologia, né, já que você falou da minha profissão. Hoje em dia eu atendo muita gente online. E ajudo muitas pessoas online. Mas a gente também não pode atendimento deixar... emergencial, né? Nem emergencial. Assim, eu atendo pessoas fora daqui e que eu atendo online. Mas existem pessoas que ainda precisam desse contato mais presencial. Ou que, dependendo da situação, não vai ficar confortável online, a coisa não vai render tanto. E aí, por isso, esse espaço, né, que na verdade foi uma parceria que eu fiz com a Gleice Castro, que é uma fisioterapeuta que todo mundo conhece, tem como conhecer. E ela falou assim, Adriana, eu já cuido do corpo. Eu falei, então vamos cuidar da mente, vamos juntar. Verdade. Porque o ser humano é isso, verdade. A gente precisa de espiritualidade, não estou falando de religião, não, tá? Sim. A gente precisa das nossas crenças, né? A gente precisa cuidar do corpo, então... pilates, caminhadas, né, musculação, seja o que for, cuidar do corpo é fundamental. E cuidar da mente, às vezes a gente abandona, né? Sim. E sofre. Então, assim, e vamos pro mundo, né? A gente tem a tecnologia que tá aí, né? Mas vamos também viver o ao vivo, né? Então, por isso até que eu acabei fazendo esse espaço aqui, porque embora... Muitas pessoas, às vezes, até preferem online, porque também tem a praticidade, mas de ter um espaço para a gente não perder isso, sabe? Que o mundo atual leva a gente só para um lado da conexão virtual, né? Vamos juntar os dois, vamos ao que... Assim, tudo tem lado bom e lado ruim, né? Aquilo que eu falei, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Então, vamos aprender o equilíbrio. Eu acho que
Assim, a minha palavra eu sempre falo, gente, é equilíbrio. A gente saber equilibrar as coisas na vida é difícil, mas é Existe um importante. tabu, só pra gente finalizar, porque a pergunta vai A gente vai ficar aqui fluindo, até né? amanhã, hein, pelo amor de Mas Deus. aqui a gente já tá Vamos finalizar, vamos com essa finalizar. pergunta. Existe um tabu no caso que eles dizem que o psicólogo gosta de entrar na mente do paciente. Existe realmente isso, né? A gente vê muitos filmes, a gente vê muitas coisas voltada para algum sentido desse, né? Como é que é? Isso é um tabu? É uma mentira? O que que é? Assim, eu não tenho pretensão de entrar na mente de ninguém. Que até então é muito problema, né? Não, eu quero que a própria pessoa entre na sua mente, e aí eu tô falando de uma maneira bem metafórica, Sim. e ela se conheça, para que ela busque, a gente junto encontre Se estratégias permita, né? para ela ser mais feliz. Porque Sim, eu acho sim. que o que todo mundo quer é ser feliz, né? Tem até uma plaquinha, né? O que eu quero é ser feliz, assim... Acho que a gente nasceu no mundo para ser feliz. Fato. Então vamos buscar estratégias. É tudo tão difícil, né? A vida, o dia a dia, a batalha, os boletos motivacionais, como diz uma amiga minha, que todo mês chega. Então, assim, a gente já tem as dificuldades da vida, né? Então, se conhecer, o autoconhecimento. A gente não precisa fazer terapia porque tá maluco. As pessoas vão dizer, tá fazendo terapia, tá maluco, Nada a tá ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É se conhecer, é procurar trabalhar pontos que não estão legais, ou de um momento de sofrimento mesmo, né? Realmente eu não tô bem, ou eu tenho um transtorno, alguém pode chegar pra você e falar assim, olha, eu identifico que você tem isso, você precisa procurar uma E ter ajuda. a humildade de reconhecer a ajuda, né? E querer De ter seguir, ajuda. e é isso. Então não entrar na mente, é ajudar a entender como você funciona. E entendendo, você entendendo como funciona, e eu te ajudando a que você entenda como você funciona, você consegue buscar estratégias para mudar comportamentos que não estão bons e sentimentos que te deixam infeliz, digamos assim. Nossa, doutora, eu tô muito lisonjeado em estar aqui batendo esse Eu que tô, bate-papo foi com você. ótimo, adorei. Espero que vai ter uma próxima segunda edição, né? Opa! Pra nós estarmos aqui trocando esse feedback. Eu desejo um excelente sucesso para você, porque você merece. Sua Obrigada. simpatia já contagiou a nossa equipe da TV obrigada. Praia Seca. E está aberto aqui o espaço para toda vez que a senhora quiser falar sobre o assunto ou que houver alguma atualização na sua área que possa estar passando para a sociedade de modo geral. Muito Tá bom, obrigado. eu fico super à disposição. Quando você quiser bater outro papo desse, foi ótimo. Verdade. Desejo sucesso para vocês. Eu acho que isso é Obrigado. importante para a Praia Seca, mostrar o que está sendo feito, o que os profissionais estão fazendo, o que estão trazendo. Eu acho que isso é importante para ajudar. Eu faço um atendimento presencial, mas também online, né? Que às vezes as pessoas são veranistas aqui, né? Moram no Rio. Mas eu acho que a gente tem que falar de Praia Seca, mostrar esse lugar tão bonito. Eu acho que tem tanta coisa que a gente pode aproveitar e vocês estão fazendo esse trabalho de uma maneira tão linda. Então, Muito parabéns. Fico Obrigado. feliz por A senhora vocês. pode deixar suas redes sociais, né? Caso tenha algum. Tá. Meu Instagram é @AdrianaPenhaPsi. Antes da gente terminar aqui, a Luciana Nogueira, que é esposa do nosso repórter Marcos Vinícius, colocou aqui, ó, uma psicóloga muito importante, porque nem todas, às vezes, não conseguimos sair dessa sozinha. Ela quis dizer, né, que nem todas a psicóloga passa aquela segurança, porque realmente é de tamanha importância o profissional da sua área estar com acompanhamento, porque a pessoa em si sozinha ela não consegue sair daquela situação, né? Sim, muitas vezes acontece. Você fala assim, eu faço determinado tipo de escolha. Eu sei que eu estou fazendo essa escolha, mas eu não consigo fazer diferente. Às vezes você até sabe por que você faz, mas você não consegue mudar esse comportamento. Então um profissional pode te ajudar a entender por que realmente você faz aquilo, porque pode ser que você tenha uma leitura equivocada ou não, e aí te ajudar a mudar esse comportamento que para você está trazendo algum tipo de dor, de infelicidade, alguma coisa assim. Então, acho que o nosso papel é esse, ajudar as pessoas. Muito obrigado, doutora. Obrigada, meu Você querido. conferiu esse bate-papo mais do que especial com a pessoa maravilhosa, simpática, gente boa, a doutora Adriana Penha. E vai voltar muito mais vezes aqui pelo TV Praia Seca para passar para você, telespectador, o melhor da informação. Eu sou o repórter Vinícius Oliveira, direto para o TV Praia Seca. Você é a nossa melhor opção.